Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pisolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, de abençoado. Vamos procurar sentar sobre os isquios, solta um pouquinho o pescoço, abre o coração, desempena a coluna. Pode segurar aí nos joelhos para dar um equilíbrio, alongar a parte anterior, toda a parte anterior do tronco, toda a parte posterior também alonga. Indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Respire, solta todos os pesos no suspiro, umas 2 ou 3 vezes. Inspire, solta o ar do jeito que tiver que sair, seja pelo nariz, pela boca, soltando um suspiro. E vai respirando lá na barriga, direcionando o ar para a base dos pulmões. Vai crescendo o topo da cabeça lá para o céu, soltando o ar, libera todos os pesos. Usando 100% dos pulmões, leve toda a consciência para a região do coração, do chakra cardíaco, o anahata, o inviolável. E continua respirando, usando 100% dos pulmões. Expandindo principalmente a caixa torácica, abrindo bem quando os pulmões se expandem, quando eles enchem de ar. E solta o ar liberando emoção. Eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje. Frase é da mãe Mirra Alface, do inglês, fazendo a tradução para o português. Ensine-nos a ser realmente sinceros no nosso esforço em direção à verdade. Ensine-nos a ser realmente sincero no nosso esforço em direção à verdade. Então, a sinceridade, a verdade, Satya, ser sempre sincero, verdadeiro, Sautya, pureza, ser puro, cristalino, são essenciais para a gente chegar no estado de união. Vamos unir as mãos com o nosso coração, com a nossa verdade, com a nossa sinceridade, com a pureza do nosso ser, lembrando que o coração é o caminho da felicidade, da realização da nossa alma, da nossa verdade, do nosso Dharma, da nossa missão na Terra. E vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Om. 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 E descendo a testa na direção dos dedos das mãos, descendo por toda a sinceridade, por seguir a verdade do seu coração. E devagar na inspiração, vem voltando a cabeça, entrelaça os dedos das mãos, inspira, estica lá para o alto, para o céu, puxa. Mantenha a conexão com a terra e solta o ar, alonga para o seu lado direito, sem ar, 1, 2, 3. Inspira, volta. Cresce no centro, abre bastante espaço, solta o ar e estica para o outro lado. 1, 2, 3.
Inspira, volta para o centro. Solta os dedos, solta as falanges, solta um pouquinho as articulações. E vamos começar com a nossa purificação da mente. Rajas Kapalabhati. Inspira e expande. Não foco na exalação. A inspiração é sem som e o foco na exalação. Fez 7 vezes, normaliza. E agora vamos inverter os braços. Inspira, com as mãos fechadas, cotovelo do lado das costelas, joga tudo pro alto, abrindo os dedos. E vai liberando as juntas, as articulações, purifica a mente. Isso, 7 vezes também. E devagar, quando terminar, solta o tronco, os cotovelos para um lado e para o outro, vai soltando a coluna sem dor. Respiração livre, preparando o corpo para a prática, para o dia, vai soltando as costas. E devagar vai parando, desfaz a posição das pernas, ativa a circulação. Junta a sola dos pés na borboleta e movimenta os joelhos para o chão. E a respiração livre vai movimentando os joelhos para o chão, como se fossem as asas da borboleta. Isso, vai movimentando os joelhos para o chão. Devagar, subiu um joelho, levou o pé para trás do lado do quadril, um calcanhar está perto do períneo, o outro pé está do lado do quadril. Inspire, estica os braços para o céu. E torce para o lado do seu joelho. Solta o ar, torce lá para o joelho. A mão lá atrás vai na direção do pé. Desce o ombro e faz careta. Aperta os olhos, arregala. Movimenta mandíbula, maxilar. Trabalha bem o globo ocular. Aperta, arregala. Irriga o globo ocular. Abriu bem o coração. Olhou lá para trás, soltando ar. Na inspiração, volta para o céu. Se puder, olha lá para o alto. 1, 2, 3. Abre bastante espaço. Solta o ar, abre os braços para trás. Solta os ombros. E devagar vamos trocar. Pode trazer uma perna de cada vez ou fazer as duas no fluxo. Calcanhar perto do períneo, pé do lado do quadril. E inspira, vamos para o céu. E solta o ar, gira para o seu joelho. Torce. Olha lá para trás, desce o ombro, cresce o pescoço e faz careta. Faz muita careta, tira a rigidez facial, abre o coração, desce o ombro de trás, irriga o globo ocular, torceu, olhou lá para trás o máximo possível, respirando na escápula. E na inspiração, volta para o céu. Se puder, ainda olha lá para o alto. 1, 2, 3, solta o ar. Abrir os braços para trás, sem despencar. Quem precisar apoiar a mão no chão, apoia. E faz a transição voltando para a borboleta. Movimenta os joelhos para o chão. E devagar, o seu pé direito. Subiu o joelho direito, chega o pé direito um pouco para frente. Vê se as duas mãos seguram no seu pé direito. Vê se consegue esticar a perna. Então, primeiro você estica a coluna, topo da cabeça para o céu. Depois vê se dá para esticar a perna. Vai puxando a barriga para dentro e levando o topo da cabeça para o céu. Se as duas mãos estiverem difíceis, você pode colocar uma mão só que fica mais fácil. Se puder, as duas. Inspira, vai crescendo a coluna, vê se dá para esticar a perna. Solta o ar, direciona a cabeça na direção da perna que está esticada. Respiração mínima, perseverança máxima. Respiração mínima, perseverança máxima. Vem voltando
a cabeça, dobra um pouquinho esse joelho, coloca a mão por fora do pé, apoia a mão no chão do lado do quadril, vai girando o tronco para o joelho, vê se dá para esticar a perna. Se os isquios estiverem no chão, não o cóccix, os isquios, você pode esticar o braço ali para trás. E vê se consegue olhar pro dedão, cresce o pescoço, olha por cima do ombro. Então, se precisar ficar com a mão de trás no chão, você fica, se pode, você estica, olha lá para trás, olha por cima do ombro, barriga para dentro, abre o coração, olhou lá para trás, deu a máxima crescida de toda a coluna, abrindo bem seu coração, solta o ar, vem voltando, estica essa perna na frente, inspira, alonga para o céu. Barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna na direção do pé. Então, preparando o corpo para a prática, barriga para dentro, vai crescendo a coluna toda para o pé. E devagar, vamos trazer as mãos perto dos joelhos. Vê se dá para você olhar para frente, leva os ombros para trás. As mãos perto dos joelhos, olhou para frente, abriu a garganta. Então, barriga para dentro, coração para frente, ombros para trás. As mãos estão nos joelhos para ajudar a levar os ombros para trás. E vamos fazer uma permanência sem ar. Inspira. Eleva o máximo o queixo, barriga para dentro, solta o ar, desce o queixo no alto do peito. Então, o movimento é só da cabeça. Fica sem ar, com o queixo no alto do peito. 1, 2, 3. Devagar. Cada um fica o seu tempo sem ar. Quando precisar respirar, volta a cabeça, volta o queixo. Dá a máxima expansão na parte anterior. E agora vamos dar a máxima flexão. Quem for terminando a permanência sem ar, dá a máxima flexão. Vê se a cabeça vai na direção do joelho. Barriga bem para dentro. Cresce a coluna. Cabeça na direção do joelho. Quem pode. Apoia as mãos na perna, vem subindo pela cabeça, as mãos escorregam pela perna, puxa para o céu, esticou, abre bastante espaço, abre espaços e solta o ar, girou os braços para trás, apoia as mãos, abre bem seu coração e a perna esticada volta para a borboleta, que foi a posição inicial. Organiza os isquios. E devagar troca a perna. Subiu o outro joelho, no caso aqui é o esquerdo. Vê se as duas mãos vão no seu pé esquerdo. Barriga para dentro. Vai subindo a perna, cresce toda a coluna até o pescoço. E vê se dá para esticar a perna. Então fica um pouquinho na posição. Nem precisar usar cordinha. E barriga para dentro, vai crescendo o topo da cabeça. Inspirou. Foi a máxima. Solta o ar, leva a cabeça na direção da perna esticada. Barriga para dentro. Respiração mínima. Aproximou o máximo. Devagar voltou a cabeça. Dobrou esse joelho. A mão oposta segura pela lateral, pelo peito do pé. Vai girando o tronco para o joelho. A mão de trás apoia. Vai abrindo o coração para a lateral. Vê se dá para esticar a perna, barriga para dentro. Vê se dá para esticar o braço lá para trás. E respira nas costas. Cresce o pescoço. Vê se consegue olhar pro dedão lá atrás.
Cresce cervical, barriga para dentro, abre as costas, vê se consegue olhar pro dedão. Lá atrás, na máxima, torce bem a cabeça, os olhos e soltou o ar devagar. Vem voltando, estica a perna na frente, inspira, vai pro céu e barriga para dentro, solta o ar, cresce a coluna toda pro pé. Quem pode, leva a cabeça na direção do joelho. Vai tirando a rigidez, preparando o corpo para a prática. Devagar, apoia a mão na perna. Inspira, ergue o tronco, vê se dá para olhar lá para frente, ombros para trás. Com a mão na perna ainda, na verdade, na outra perna, a gente colocou as mãos no joelho. Então, as mãos no joelho é para a gente levar os ombros para trás, barriga para dentro, ombros para trás. Imagina que você está abrindo o seu coração para frente e a gente vai fazer a permanência sem ar. Inspira. Eleva o queixo, barriga para dentro, solta todo o ar. Queixo no alto do peito, sem ar. Fica o seu tempo sem ar, trabalhando o vazio, desapego. Quando precisar respirar, primeiro volta o queixo. Inspira, expande. Cada um fica o seu tempo sem ar. Quando precisar respirar, volta o queixo e solta o ar. Agora vamos dar máxima flexão. E trabalha o alongamento da perna, puxa bem a barriga para dentro. Cresce toda a coluna para o pé. Fica um pouquinho, se tiver tensa a postura, você trabalha a exalação. Você exala e distensiona. Apoia as mãos na perna, inspira, sobe pela cabeça, eleva os braços, puxa para o céu e solta. Agora abrir os braços para trás sem despencar, apoia as mãos, abre o coração, mas sem colocar peso na mão de trás, mas a mão de trás abre os ombros para trás, né, no caso. Devagar, massageia a perna e volta para borboleta, que foi a posição inicial. Voltou na borboleta. Isso. Devagar apoia as mãos no chão, atrás do quadril. E cuidado aí com seus punhos. Vê se você consegue subir o seu quadril olhando para o céu. Expande o chakra cardíaco, expande o coração. Mas pelo menos 3 respirações. Vê se dá para você subir o seu quadril. Olhando para o alto, crescendo, abrindo a parte anterior, fazendo esse esforço. Deu a máxima, solta o ar devagar, desceu. Solta punhos, cotovelos, os ombros e as falanges. Traz os joelhos para cima. Chega os pés ali na frente. Organiza os isquios. Vê se as mãos chegam perto dos pés com os ombros para trás. Então, puxa bem a barriga para dentro, leva o topo da cabeça para o céu. E solta o ar, vê se dá para esticar uma perna, a outra perna. Vê se dá. Você também pode usar uma cordinha. Então, a ideia seria levar ombros para trás. Se a mão não chega nos pés, você pode colocar as mãos nos joelhos, para a gente levar os ombros para trás. E nessa posição, se a perna não esticou, ficou um pouquinho dobrada, tudo bem. Você trabalha no seu limite. Quem pode é que estica as pernas, barriga bem para dentro.
E vamos fazer a permanência sem ar. Então, sem deslocar o tronco. Então, barriga para dentro, coração aberto. A gente vai mexer só a cabeça. Então, inspira, expande, abre a garganta. Abre o coração, barriga para dentro, solta todo o ar, desce o queixo nosso do peito sem ar. Fica o seu tempo sem ar, trabalhando vazio, de preferência as pernas esticadas, se for possível. Quando precisar respirar, você volta o queixo, inspira. E agora a gente vai dar a máxima. Barriga para dentro, solta o ar e flexiona, cresce toda a coluna na direção dos pés. A respiração livre cresce a coluna na direção dos pés. Paschimottanasana, postura da pinça, trabalhando a diluição do ego, do egoísmo. Além do alongamento das pernas, você alonga a coluna toda. Depois que deu a máxima, apoia as mãos nas pernas, vem subindo pela cabeça, eleva os braços, estica para o céu e vê se você se aguenta por aqui, na postura do bastão, da Dandasana. A inspiração cresce, fizemos essa postura semana passada, vê se consegue subir os seus calcanhares, sem cair para trás. Vê se consegue subir os calcanhares. A coxa está muito contraída, contrai bem as coxas. Uma alternativa, as mãos do alto. Cresce para o céu, solta o ar, gira os braços para trás, apoia a ponta dos dedos com os ombros para trás. Respira, abre o coração e as coxas estão muito contraídas para tirar os calcanhares do chão. Então, tem essas duas possibilidades com os braços. As mãos no chão, ou dedos para o alto. E deu a máxima, subiu, solta o ar, abre os braços para trás, afasta um pouquinho os pés e areja a virilha. Afastou os pés e dedão vem para o centro, dedinho mindinho fora. E vamos descansar a coluna. Levou os pés para trás, joelhos no chão, estica os braços. Afasta os braços, primeiro com o quadril para cima, para descer a corcundinha. Se não der o queixo, você adapta a testa no chão. E devagar descer o quadril, os calcanhares. Solta o corpo. Relaxou bem a sua lombar, soltou o corpo, tudo que foi alongado, tudo que foi puxado. E devagar, apoia as mãos e vamos para a base do gato. Então, os joelhos no prolongamento do quadril, as mãos no prolongamento dos ombros. Lembrando que entre as mãos e o joelho tem uma coluna. Então, calcula aí o espaço da sua coluna. O ossinho do cotovelo para fora na inspiração. Cabeça sobe, coluna desce, solta o ar. Cabeça desce, coluna sobe. Queixo no alto do peito sem ar. Então, na inspiração. Cabeça sobe, coluna desce, abre a garganta, abre o coração. Quando solta o ar, cabeça desce, coluna sobe. Queixo no alto do peito, umbigo na coluna. E vai no seu ritmo.
o ritmo da sua respiração. Você pode ir devagar ou acelerar. E o ciclo do gato termina quando você estiver sem ar, arredonda bem a sua coluna, junta os pés, leva o quadril nos calcanhares. Cresceu a coluna, solta o corpo, pode fazer um apoio para a cabeça, relaxa os ombros. E acalma o seu coração. Acalmou o coração, apoia as mãos, ergue o tronco e agora aproxima os dois joelhos, que a gente vai tirar um joelho do chão. Mãos embaixo dos ombros. Na inspiração, estica a perna direita lá para trás. Se puder, você olha para frente. E quando solta o ar, braços esticados, cabeça no joelho, joelho na cabeça. Sem ar. Então, na inspiração, expande. Subiu a perna, subiu a cabeça, solta o ar vazio, barriga para dentro. Cabeça no joelho, joelho na cabeça. E vai no seu ritmo mais ou menos 7 vezes. Se você não pode descer a cabeça porque está gripado ou pressão alta, você faz o movimento da perna, ou olhando para o chão, ou olhando para frente, mas você não despenca a cabeça. E quem pode faz o movimento completo 7 vezes. E quando terminar 7 vezes, desce o joelho e troca a perna. E vai no seu ritmo. 7 vezes para cada lado. Sempre empurrando o chão para não afundar nos ombros. Quando terminar 7 vezes para cada lado, vamos relaxar os punhos, dorso das mãos no chão. Vê se você consegue olhar lá para frente, com o dorso das mãos no chão. E devagar, soltando o ar, vai esticando os braços lá para os pés e vê se a sua testa vai para o chão. E relaxa. Os ombros, a lombar, o coração, o pescoço. E devagar, apoie as mãos, ergue o tronco na base do gato e vamos fazer o gato torcido. Então, uma mão, quadril para cima, uma mão vem por baixo da outra, vê se o ombro, se a cabeça vão no chão. A outra mão pode ficar no chão, pode virar um apoio para a cabeça, ou pode ir lá para o alto, para o céu.
Então, é como se o braço de baixo fosse para um lado e o braço de cima fosse para trás. Deixa eu mostrar de novo. Então, tá aqui na base do gato. Então, uma mão vem por baixo, vê se o cotovelo vai no chão, vê se o ombro vai no chão. Então, ela está indo para um lado. E o braço de cima, se der, você sobe e vai o braço de cima para trás. Com a cabeça no chão, é como se o braço de baixo fosse para um lado, o braço de cima fosse para trás, para torcer a coluna do gato. Inspirou, abriu bem o braço, lado alto, solta o ar, desce a mão, inspira, empurra o chão com a mão e troca. Agora a outra mão é que vem para o chão, vê se a cabeça vai no chão, o ombro no chão e o braço de cima subiu. Inspirou, deu a máxima, solta o ar, desce a mão, inspira, empurra o chão, alinhou o corpo no centro, abriu os dedos das mãos, dedo médio aponta para frente, dobrou os dedos dos pés e vamos para o cachorro. E subiu. Então você pode, no início, dobrar os dois joelhos para tirar o peso dos ombros. Empurra o chão e uma perna dobra, a outra estica, perna esticada, calcanhar busca o chão. E vai trocando. Uma dobra, a outra estica. Oxigena o cérebro. Depois vê se dá para esticar as duas pernas. Umbigo na coluna, cóccix para o céu. Alinha toda a coluna no centro e depois caminha, pode ser com os pés para as mãos, ou o contrário, solta o tronco, dá uma sacudida, soltando a cabeça lá embaixo. Dobrou um pouquinho os dois joelhos, desenrola a coluna. Sobe bem devagar para não ter tontura. E quando chegar no alto, solta os braços. Vê se consegue bater as mãos lá atrás. Tem muita gente que não consegue, por incrível que pareça. E dá um chutezinho aí para frente, soltando os joelhos e os braços. Ótimo. Devagarzinho normaliza. Concentra o olhar, pés um pouquinho afastados. Você pode começar com as mãos na cintura. Inspira, cresce a coluna, solta o ar, dobra os dois joelhos, como se você fosse sentar numa cadeira. Utkatasana. Normalmente, essa postura é com os braços para cima. Então, você pode ficar por aí mesmo, com as mãos na cintura, ou inspira, estica as pernas, sobe os braços e, de novo, dobra os dois joelhos, entrando na postura da cadeira, desce bem os ombros. Utkatasana. Quem quiser mais esforço, é só dobrar mais e mais os dois joelhos. Se puder, feche os olhos, mantenha a posição 1 minuto. Mantendo a paz, mantendo a tranquilidade, o quadril nem para frente nem para trás.
Sustenta o corpo, vai levando o umbigo para a coluna, vai puxando o assoalho pélvico para cima e devagar, tá dando 1 minuto, abrindo os olhos, inspira, estica as pernas, olha bem para frente e vê se dá para você subir seus calcanhares. Contrai glúteos, olhos abertos, vai conectando terra com o céu, cresce para o alto. Concentra o olhar num ponto, respiração livre, sempre contraindo bem as pernas. Postura da palmeira, Talasana. Inspirou, foi para o alto, foi para o céu, solta o ar, desce os calcanhares, gira os braços para trás, aproveita esse alinhamento da mente, mãos na cintura, desloca o peso para uma perna e sobe o outro joelho. Vê se as mãos, uma mão vai no joelho, cresce a coluna para o céu, respira umas 3 vezes na posição. E desse equilíbrio, vamos para o pássaro. Essa perna do joelho vai lá para trás e abre os braços. Contrai a perna lá atrás. Você pode olhar para frente ou olhar para o chão. Vê o quanto você consegue subir a perna sem fazer movimento kamikaze. Respirou 3 vezes, devagar, vem pousando um pé do lado do outro, alinhou no centro e vamos fazer essas duas posturas para o outro lado. Trocou a perna, subiu o joelho oposto, uma mão no joelho, cresce para o céu, olhos bem abertos, estabiliza a mente, 3 respirações. Fez as 3 respirações, vamos para o pássaro. Faz a transição dessa perna lá para trás, contrai glúteos, sustenta a luz na matéria. Pode olhar para frente ou olhar para o chão. Respira, quando solta o ar, puxa bem a barriga para dentro. Deu a máxima, 3 respirações. Soltou o ar, vem pousando um pé do lado do outro. Inspira, estica para o alto e gira os braços para trás. Mergulha o coração para frente, barriga para dentro, as pernas esticadas. Apoia as mãos nas pernas. Barriga para dentro, vê se consegue abrir a garganta lá para frente. Se tiver dor no pescoço, olha para o chão. Se tiver problema na lombar, aí você precisa dobrar os 2 joelhos. Quem pode, estica tudo, vê se consegue olhar lá para frente. Inspira, expande, barriga para dentro, solta o ar, flexiona. Então, o abdômen chega nas coxas, peitoral nos joelhos e a cabeça lá no tornozelo. Dá o máximo do alongamento, Uttanasana, postura da extensão máxima. E devagar vai descendo as mãos e descendo os joelhos no chão. E volta lá para tartaruga. Só que aqui
A gente vai agora com os cotovelos no chão, entrelaçar os dedos das mãos. Então, isso é um treino para a gente trabalhar o nosso trapézio. Então, deixa eu explicar. Entrelaçou os dedos das mãos, os braços firmes para não abrir os cotovelos, dobra os dedos dos pés, tira os joelhos do chão, subiu o quadril, empurra o chão com os cotovelos para tirar a cabeça do chão. A cabeça nem toca o chão. Você empurra o chão com os cotovelos, suspendendo o seu corpo. Isso. Então, puxa o umbigo para dentro, umbigo na coluna, trabalha para suspender o corpo, empurra o chão com os cotovelos, para não afundar dentro dos ombros. Vê se a cabeça está solta. Quando cansar, desce os joelhos no chão. Isso, e relaxa, ou com apoio para a cabeça, ou com a testa no chão, na tartaruga. Relaxou bem os ombros e devagar vai esticando para deitar de costas, barriga para cima. E devagar sacode. Sacode os pés, sacode as mãos, areja a virilha. Muito bom sacudir os pés e as mãos para o alto, excelente para o coração. E abraçou os dois joelhos. Abriu o braço esquerdo para o lado, desce os dois joelhos para o lado direito. Braço direito empurra os joelhos e a cabeça vai lá para o lado esquerdo. Torceu na máxima, soltando ar. Na inspiração, volta para o centro, alinhou o corpo, a coluna, troca os braços, desce os dois joelhos para o outro lado. Torceu na máxima. Na inspiração, volta para o centro. E joelhos dobrados, pés no chão, mãos perto dos calcanhares. Subiu o seu quadril. Você pode subir um pouquinho ou entrelaçar os dedos e subir mais. Subiu o máximo, quadril para o céu. Vai tirando os braços debaixo das costas. Quadril no chão, abraça os joelhos nos ombros. E no chão, junta a sola dos pés na borboleta e relaxa os braços como você preferir. Solta o corpo.
Ótimo. E devagar estica uma perna, outra perna. Estica o corpo todo no chão. Desce os braços do lado do quadril e sobe o coração na postura do peixe, Matsyasana. Você pode adaptar com as costas da cabeça no chão. Quem tiver com o pescoço bom, pode colocar o topo da cabeça no chão. E pode fazer careta. Faz bastante careta. Quem está na posição, sobe o máximo no peixe. E cada um vai fazendo qualquer prática livre, qualquer movimento que o corpo peça. E vai entrando em Shavasana. Shavasana, postura do cadáver. Vai soltando dos pés até a cabeça. E vai entregando tudo para a terra. Solta os pés, solta as pernas. Solta completamente o quadril. Vai soltando as costas. Solta os ombros. Solta os braços, as mãos. E entrega os ombros. Respirando na barriga. Toda a sua energia se harmonizando com o seu coração.
E devagar, faça uma respiração profunda. Sente a saliva, mexe os dedos dos pés, dedos das mãos. Vai aproximando as mãos do corpo, se tocando. Espreguiça gostosamente para um lado, para o outro lado. Espreguiça, dando um belo sorriso. Mais um dia, gratidão. E gira o corpo para o lado. Lembrando que o universo inteiro quer a sua felicidade. E apoia as mãos para poder sentar. E a coluna o mais ereta possível. A mente alinhada com o coração. Coração aberto, pulsando, brilhando, iluminando, irradiando amor, luz. E eu vou ler novamente a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje. Ensine-nos a ser realmente sinceros no nosso esforço em direção à verdade. A sinceridade, caminho do coração. Vai respirando, mantendo a conexão com a pureza do seu ser, com a sua verdade interna. Com pureza me lembra Krishna. Então vamos cantar um pouquinho para Krishna. Todo encantamento. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Saudando Krishna, todo encantamento, que possamos viver encantadas, sempre vendo a beleza em todos os seres, em todo o universo, e nos diluindo na unidade com todo o encantamento. Vamos vibrar o Om uma vez. Inspira. Om. Namastê. Gratidão, gratidão, gratidão. E nosso abraço cósmico, família, sempre seguindo o caminho do coração, caminho da verdade, da sinceridade, é um dom da alma. Namastê, família, gratidão, muito amor.